Isso aqui não é uma câmera de segurança no estilo Raspberry Pi. É o MaxCam 2 da Saipid, um dispositivo de IA de borda capaz de rodar YOLO, Coentri VL2B e até mesmo fazer leitura térmica, tudo isso gastando menos de 3 watts de energia. A Saipid é a empresa por trás de diversos outros hardwares que vocês já podem ter visto aqui no canal, como o Nano KVM, o Lishi Pi e o Nano Cluster, e eles não cansam de me surpreender. A linha da MaxCam é focada em AI Vision, que é um subcampo da inteligência artificial, que possibilita com que computadores possam analisar, interpretar e entender dados visuais de imagens ou vídeos. Em português, claro, isso quer dizer que o dispositivo pode capturar uma imagem e classificar o que está na imagem, onde o objeto está, e até mesmo efetuar o OCR, que é o Optical Character Recognition. Para trazer isso de forma prática, carros da Tesla, BYD e até mesmo de fabricantes mais tradicionais atualmente possuem uma câmera com AI Vision, que consegue analisar o ambiente e comunicar com o carro para tomar ações como assistência de pista, frenagem de emergência, detecção de pedestres, estacionamento automático e até mesmo direção automatizada. Mas não é só na indústria automotiva que o AI Vision existe. Vocês já devem ter visto também aqueles robôs da Boston Dynamics que utilizam dessa tecnologia. E hoje em dia, até mesmo robôs aspiradores têm esse tipo de dispositivo embarcado. Mas é claro que nesses casos que eu citei não é utilizado o MaxCam 2 da Saipid, mas muitas das vezes são dispositivos até inferiores. E hoje eu quero te mostrar essa câmera e parte do que é possível se fazer com ela. Na caixa, ela vem com o módulo Thermal 256 para leitura térmica, cabo USB-C, conector JST-HX de 8 pinos e a MaxCam 2. Existem diversas variantes desse dispositivo e a versão que eu tenho aqui é a de 4 GB e 4K, que tem um processador AX630 de núcleos ARM, sendo um dual-core ARM Cortex A53 rodando em 1.2 GHz e um núcleo 32 bits RISC-V E907 Core, com uma NPU de 12.8 tops em int 4 e 3.2 tops em int 8. Na prática, os núcleos ARM executam tarefas pesadas de sistema operacional e redes, enquanto o RISC-V gerencia tarefas determinísticas de tempo real. De um modo bem genérico, o dispositivo mais próximo a esse seria um Raspberry Pi 5 com o AI Hatch Plus e o módulo de câmera. Mas mesmo com todos esses add-ons, ele nem chega perto do MaxCam 2 em poder de processamento. A lente é do tipo M12 e pode ser convertida para CS Mount para padrões industriais, ou até mesmo um adaptador de 1.25 polegadas para telescópios astronômicos ou 23.2 polegadas para microscópios. E para ligar o dispositivo é bem simples, basta usar essa chave lateral e o sistema do MaxCam 2 é iniciado. Aqui atrás, nós temos uma tela touchscreen de 2.4 polegadas HD com bastante qualidade, e para navegar nesse dispositivo é muito simples. Temos diversos aplicativos já pré-instalados e podemos também fazer a instalação de outros através da internet. Alguns exemplos são o AI Classifier, onde você aponta para algo e ele identifica qual é o objeto. Tudo isso acontece em tempo real. E o AI Detector, que consegue detectar diversos objetos ao mesmo tempo. O Hands Landmark é onde ele detecta marcos da mão, que é muito utilizado para controle através de gestos, como por exemplo no seu telefone celular quando você fecha a mão para que ele tire uma foto. E ele traz um resultado parecido com a tecnologia utilizada pelo Kinect do Xbox, só que com muito mais precisão. Existem diversos aplicativos aqui para essa câmera e eu poderia ficar horas falando sobre todos eles. Inclusive, existe ainda uma plataforma online, o Max Hub, onde outros usuários desenvolvem e deixam disponíveis esses aplicativos. Só para vocês terem ideia do quão poderoso é esse dispositivo, através do aplicativo Image Generation podemos, através do prompt, gerar imagens. E isso é algo que acontece relativamente rápido, dado o tamanho e o consumo de energia desse dispositivo. Eu posso falar o prompt em inglês A hamster with a camera. e selecionar Text to Image. E em menos de 5 segundos a imagem já é gerada e com uma qualidade bem boa. A dog with sunglasses. A big mountain covered in snow. Uma das minhas funções favoritas é a de câmera térmica, que com o módulo Thermal 256 ele mostra em tempo real a temperatura no ponto mais frio, no ponto mais quente e no centro da captura. Eu tenho utilizado bastante essa funcionalidade com os mini PCs que eu tenho testado, e pode ser muito útil também para encontrar defeitos em placas de circuito impresso. Inclusive, existe também um aplicativo de Night Vision, onde ela usa a câmera térmica juntamente com a câmera normal para conseguir enxergar até em lugares com quase nenhuma luz. Também dá para rodar um chat local onde podemos conversar em inglês com a câmera e interagir com uma LLM, e o resultado é bem impressionante e rápido. Who are you?
Why the sky is blue. Eu ainda não tive tempo de testar, mas dá até para instalar o PicoClaw, que é a versão ultra leve desenvolvida em Go, inspirado pelo Nanobot e o OpenClaw, e fazer perguntas utilizando a câmera, como nesse exemplo onde ele identifica qual fruta é a melhor fonte de vitamina C. Which fruit has the most vitamin C? Fora essas funções avançadas, a câmera também pode ser utilizada como dispositivo RTSP ou Real-Time Streaming Protocol, que pode ser aberto através do VLC ou até mesmo WebRTC ou Web Real-Time Communication em até 4K, que pode ser aberto em um browser ou até mesmo conectado ao OBS Studio, como por exemplo, esse com um delay bem baixo, ou até mesmo utilizando Tailscale para acesso remoto. Esse dispositivo é realmente incrível, mas você pode estar se questionando para quem que ele faz sentido, já que alguma dessas funções os celulares mais modernos até conseguem fazer. Imagina uma câmera de segurança residencial que não precisa de nuvem. O MikeScan 2 roda a detecção de pessoas com YOLO em 103 FPS. Conta fluxo de visitantes na entrada com o Tracker Counter e até usa Hands Landmark para detectar gestos ou até mesmo ligar luzes via relay, tudo offline, 24/7, consumindo só 2,5 watts numa bateria de íon de lítio. O celular não consegue fazer isso sem drenar em menos de 2 horas. Ele faz sentido para makers e desenvolvedores que querem câmeras inteligentes fixas, para vigilância, automação residencial ou robótica, para protótipos rápidos de visão computacional com o Hands Landmark ou detecção de objetos, ou projetos de IoT industriais com expansão PMOD e lentes CS ou M12 para microscopia ou astronomia. Se você está cansado de Raspberry Pi engasgando em AI Vision ou quer algo 20 vezes mais rápido e muito mais barato, essa pode ser a melhor escolha, rodando sempre local e customizável. E eu vou continuar usando e testando esse dispositivo e explorar mais ainda o que dá para ser feito com ele. E quem sabe não rola algum projetinho de robótica aqui no canal. Inclusive, me diz aí nos comentários o que vocês fariam com um dispositivo como esse, ou se acham que simplesmente não faz sentido. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, que ajudam demais a manter o conteúdo no ar. Se você quiser, você pode virar membro também e ter acesso a vídeos antecipados e a um canal do Discord exclusivo para tirar dúvidas e sugerir assuntos. Nos vemos numa próxima e valeu!